Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu não vou aparecer aqui com um rostinho para vocês, então vamos direto para o vídeo, explicação da segunda semana, volume 2 do PET, tema da semana, operações com números inteiros. Nessa semana você vai aprender a operar com números inteiros, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. São operações importantes para você continuar seguindo com o conteúdo. Regras para a adição de números inteiros. Primeiramente, quando os dois números forem positivos, a soma será um número positivo. Então, observe aqui, ó. E aí, quando dois números forem negativos, a soma será um número negativo. O módulo do resultado é igual à soma dos módulos das parcelas. Então, a gente tem mais 15 com mais 20. O resultado, então, é 35 positivo. Menos 40 com menos 30, a gente faz 40 mais 30 é 70 e conserva o sinal negativo, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo que em uma soma de dois números negativos, é como se a gente estivesse devendo dois valores, um para uma pessoa, outro para outra. A gente soma essa dívida e aí fica com a dívida, né, maior, vamos dizer assim, de menos 70. Então, segundo, quando dois números tiverem sinais diferentes, o sinal do resultado corresponderá ao sinal do número que será mais distante da origem. O módulo do resultado é igual à diferença entre os módulos das parcelas. Então, olha só, a gente, mais uma vez com o exemplo do dinheiro, então, né? A gente deve 15 reais, está devendo... Peraí. A gente deve 15 reais, mas tem 20 reais. Então, a gente paga os 15, quanto que sobra? Sobra 5 reais positivo para a nossa carteira. Se eu devo 40 e te pago 30, então eu ainda fico devendo 10 reais para você. Pegou a lógica aí? Pegou o raciocínio? Então vamos para a terceira aí. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então não tem como surgir um número decimal da soma de dois números inteiros. Quarto, a ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Então tanto faz dizer que é menos 8 mais 20 ou 20 menos 8. O resultado vai ser sempre 12 e isso serve para qualquer soma, para qualquer adição de duas parcelas. 5. Associando-se as parcelas de maneiras diferentes, obtém-se a mesma soma. Então, também é a mesma coisa que foi dito lá, praticamente a mesma coisa do 4, né? Mas aqui a gente associa números. Então, se a gente soma aqui primeiro o 10 com mais 5, o mais 10 e menos 5, para depois somar com menos 6, vai ser a mesma coisa de resolver o 5 mais 6 primeiro. E aqui tem um errinho no PET que faltou ter o 10 do lado de cá, né? Erro do PET aí da edição. 6. O número 0 é o elemento neutro da adição em Z. A gente até comentou um pouco sobre isso no vídeo também do sexto ano. Se você tem mais dificuldade nesse conteúdo, assista o vídeo lá que vai ser uma ótima revisão para você. Então, o 0 é o elemento neutro da adição. Qualquer número somado a 0, o resultado vai ser o próprio número. Então, menos 40 mais 0 fica menos 40. Agora vamos para as regras da subtração de números inteiros. Ao subtrair dois números inteiros, é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Então, 14 menos 5 é a mesma coisa de 14 mais menos 5. Se nós temos aí 8 menos 16, é a mesma coisa que somar duas parcelas, o 8 e o menos 16, que vai dar menos 8. Então, vamos para as regrinhas aí. Primeiramente, a multiplicação de dois números inteiros positivos de um número dá um número inteiro positivo. Segundo, a multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo em qualquer ordem resulta em um número negativo. É a regrinha dos sinais, né? Se a gente está multiplicando um número positivo e um número negativo, o sinal da resposta, né, da resolução aí do produto, vamos dizer aí tecnicamente, é negativo. Terceiro, a multiplicação de dois números inteiros negativo resulta em um número positivo. Também regrinha de sinal, né? Menos vezes menos é igual a mais. 4. O produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, a mesma regrinha lá da adição e subtração, né? Se a gente está lidando com números inteiros, não vai surgir um número decimal aí do nada. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz multiplicar menos 4 vezes 9 ou 9 vezes menos 4. Vai dar a mesma coisa. 6. Associa-se os fatores de maneiras diferentes, obtém-se o mesmo produto. Então, também é aquela mesma história. Multiplicou 5 vezes 2 para depois multiplicar por 3. Ou multiplicou menos 5 vezes 2 e depois o 3 vai dar a mesma coisa. E aí, agora eu percebo que lá naquela hora que eu falei que estava errado, na verdade, porque eles lidaram com A e B, né? Verdade, o vacilo foi meu.
Então, assim, 7, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, qualquer número multiplicado por 1 vai resultar no próprio número, né? Então, um fator vezes o segundo fator sendo 1, o resultado vai ser sempre esse outro fator que não é 1. 8. Para multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica, podemos multiplicar cada parcela de um número e adicionar a seguir os resultados obtidos. Então, olha só, 5 vezes 3, 5 vezes menos 3 mais 2. Então, a gente pode multiplicar o 5 por 3 e o 5 por 2. Né? Então, 5 vezes 3 e 5 vezes 2 faz o resultado, dá menos 15 mais 10, resultado final, menos 5. Regras para a divisão de números inteiros. Primeiramente, quando o dividendo e o divisor tiverem o mesmo sinal, o quociente será um número inteiro positivo. Então, se a gente tem aí a divisão de dois números positivos, o resultado será positivo. Se a gente tiver uma divisão de dois números negativos, o resultado também será positivo. Agora, se a gente for dividir o número positivo pelo negativo, o resultado vai ser negativo. Regrinha de sinal aqui mais uma vez. Então, se a gente tem aí mais e mais, o resultado é mais. Se a gente tem menos e menos, o resultado também é mais. Sinais iguais, o produto, a multiplicação ou divisão de números iguais, de sinais iguais, vai resultar em sinal positivo. Já se os sinais forem contrários, né, mais e menos, ou menos e mais, o resultado vai ser negativo. Regras para a potência de números inteiros. Quando trabalhamos com números naturais, ao calcular o produto de números de fatores iguais, estamos realizando uma operação chamada potenciação. Podemos efetuar a potenciação com números inteiros. Exemplos, 3 ao quadrado. Então, o 2 aqui representa que a gente vai ter duas vezes o 3 multiplicando por ele mesmo. Menos 2 vezes 4. Então, vai ser 4 parcelas de menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2 e menos 2. Menos 5 elevado a 3. Então, serão 3 parcelas de menos 5. Observações. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Exemplo, menos 5 elevado a 1 vai ser menos 5. E aí a segunda observação é que todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. Então, com exceção do 0 elevado a 0, que nem existe, qualquer outro número diferente de 0 elevado a 0, o resultado será igual a 1. E aí, para a gente fechar a nossa explicação aqui da semana, regras para a raiz quadrada exata de números inteiros. Para determinar a raiz de 49, precisamos encontrar um número que elevado ao quadrado resulte em 49. Então, a raiz quadrada desse número será 7, pois 7 ao quadrado é igual a 49. Mas, menos 7 ao quadrado também resulta em 49. Mas como o resultado de uma operação deve ser único, foi convencionado pelos matemáticos que a raiz quadrada de um número inteiro é um número inteiro positivo. Então, sempre a resposta de uma raiz quadrada será um número positivo ou nulo cujo quadrado é o número dado. Portanto, a raiz de 49 é igual a 7 e não igual a mais ou menos 7. Observação, não existe número inteiro que seja raiz quadrada de um número inteiro negativo. Por exemplo, a raiz de menos 25 não é um número inteiro. Então, raiz quadrada, que lá dentro da raiz quadrada o número seja negativo, seja um número inteiro negativo, não vai existir solução, a solução não vai ser um número inteiro, ok? Se gostou da aula, deixa o seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal. Quando eu estou gravando esse vídeo, estamos aí quase batendo os 500 inscritos. Em breve a meta já vai ser chegar aos 1.000 inscritos para a gente fazer lives exclusivas para vocês. Então, colabore aí com esse meu pedido.